Começa com uma dor que não vai embora e pode terminar com a atrofia completa de membros essenciais. Teve um período da minha vida eu fiquei sem andar. Fiquei literalmente sem andar 1 ano. Você não tem disposição, não tem vontade de fazer as coisas, de sair, você está sempre mais cansado que as outras pessoas. Eu desconhecia a doença, como todo mundo, né? E a senhora vai fazer uma força para empurrar. Isso, e eu dou a resistência aqui. Uma doença pouco conhecida, mas que atinge 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Uma vez instalada, as deformidades é irreversível. Então, pode ter pacientes que não consigam mais nem mesmo escovar o dente. Por exemplo, assim, a maçaneta precisa ser do tipo alavanca, não pode ser o tipo de bola, assim. Mas a medicina já proporciona tratamentos preventivos revolucionários. Hoje é o diagnóstico precoce de drogas extremamente eficientes para combater a doença. Em alguns casos, o tratamento envolve decisões muito difíceis. Hoje, em Especiais Médicos, artrite reumatoide. Dedinho que inchava, que doía. Você normalmente, você vê um dedinho inchado, isso não é nada. Depois passava um tempo um tornozelo e a grande crise mesmo foi no joelho. Um dia, não sei, simplesmente fui dormir, quando eu levantei, o joelho doendo demais, muito inflamado, muita dor mesmo. A partir daí que eu senti que eu tinha que procurar uma coisa mais séria. Eu procurei um médico clínico, né? Me tratando com analgésico, reumatologista mesmo. Eu também demorei para procurar. Na época não se ouvia falar muito, né? Não conhecia ninguém com artrite reumatoide. Meu marido, coitado, ele que sabe o que eu passei. Ele me ajudava a ir para banheiro, para tomar banho, para me trocar. Eu não podia levantar braço, não podia pentear cabelo. Muito difícil. Você não tem disposição, não tem vontade de fazer as coisas, de sair. Você está sempre mais cansado que as outras pessoas. Muitas dores, uma ida constante a consultórios, um pouquinho de depressão, um pouquinho de achar que é realmente uma coisa que a gente está somatizando. Os 3 anos que antecederam o diagnóstico foram extremamente desgastantes, porque passa por tudo, né? A gente passou por muitos especialistas. Até que eu tive uma crise muito séria que pegou a minha articulação de ATM aqui na mandíbula. E no pronto-socorro, o médico resolveu, enfim, ouvir o histórico todo. E nesse dia, ele até foi uma coisa um pouco emocionante, assim, eu e meu marido ficamos emocionados, porque alguém ouviu, né, o histórico todo, né, me viu como pessoa e resolveu parar para analisar o que estava acontecendo de verdade. Guiomar e Elaine sentiram os primeiros sintomas da artrite reumatoide por volta de 30 anos. Idade em que a doença aparece com mais frequência. Eu fiquei profundamente revoltada. Nessa época eu tinha meus filhos pequenos, não podia cuidar dos filhos, eu tinha que dar atenção para eles, era a época de escola, né? Tinha que acompanhar, eu não tinha paciência porque eu tinha as minhas dores. Foi difícil para mim, foi difícil para eles, foi difícil para o meu marido. Quer dizer, é difícil, você envolve toda a família, né? Foi assim um período que eu não gosto de lembrar, foi muito doloroso, foi muito difícil. Até hoje, a aceitação é difícil. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica e autoimune
Ela acontece quando o sistema imunológico que protege o organismo de ataques externos começa a atacar as articulações do próprio corpo e costuma afetar mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, pés, ombros e coluna cervical. Sem tratamento, pode atingir também órgãos internos como pulmões, coração e rins. Quando Guiomar descobriu que sofria de artrite reumatoide, quase 30 anos atrás, pouco se podia fazer. Não havia tratamento adequado. E uma vez instalada, as deformidades é irreversível. Então, pode ter pacientes que não consigam mais nem mesmo escovar o dente devido a deformidades da doença não tratada. A doutora Ieda acompanha Guiomar, que já tem as articulações das mãos e dos pés comprometidas, e alerta para o diagnóstico precoce. Qualquer dor persistente que não tem explicação deve levar a procurar um reumatologista. Dor persistente seria uma dor levando uma semana, 10 dias, sem explicação. Se ela vier acompanhada de inchaço, ou seja, de aumento de volume ou vermelhidão, mais importante ainda procurar o médico. É uma doença crônica, incurável, e eu tive que aprender a conviver. Para Elaine, esta jornada está apenas começando. O diagnóstico não é fácil, a gente, no primeiro momento, cai numa espécie de depressão, assim, começa a repensar como vai ser o futuro e tudo mais. Por um lado, eu estava feliz porque eu sabia o que eu tinha. Por outro lado, é difícil você admitir que pro resto da vida você vai ter que cuidar, né, de uma coisa, vai ter que lidar com algumas situações no dia a dia para contornar quando você não está bem e etc. O diagnóstico correto e os avanços recentes da medicina poderão dar a Elaine uma realidade muito diferente da de Guiomar. Hoje é o diagnóstico precoce e drogas extremamente eficientes para combater a doença. Mas para Elaine, a perspectiva de se tratar envolve uma dura decisão. Quando eu soube que eu tinha que começar o tratamento com medicações que eu não poderia mais ter filhos, isso para mim foi um choque muito grande. Na América Latina, a artrite reumatoide afeta 8 vezes mais mulheres do que homens. Elaine Cristina é uma dessas mulheres e, apesar de ter a possibilidade de se tratar e evitar deformidades para o resto da vida, para ela, a decisão é muito difícil. Eu e meu marido, a gente tinha um desejo de ter um filho há já bastante tempo, e quando eu soube que eu tinha que começar o tratamento com medicações que eu não poderia mais ter filhos, isso para mim foi um choque muito grande. O que mais pesava era o fato de saber que ela queria muito ter um filho e que aquilo obrigatoriamente seria uma carga adicional no processo todo que a gente teria que viver. A Elaine não tinha filhos. Teve um quadro grave que comprometeu várias articulações. Então veja, como é que você vai tratar uma artrite reumatoide quando determinados fármacos, drogas que você vai utilizar podem prejudicar a gravidez? A gente conversou, ele me falou que ele me daria um prazo para eu tentar engravidar. E eu insisti com ele, eu falei, não, eu quero esperar mais um pouco, mesmo correndo esse risco, para tentar engravidar. Aí ele discutiu comigo, falou, não, eu te dou 2 meses. Eu falei, não, 2 meses não vai dar. E a gente estava há 6 anos tentando já. Eu tive algumas crises fortes. E o que ele me falou e que me deixou um pouco assustada era assim, se eu tiver um problema no ombro, no joelho, a gente, né, trata com remédios, opera e tudo, mas poderia atingir algumas articulações importantes da coluna, por exemplo, que seria uma coisa mais séria, que poderia me deixar incapacitada de andar, por exemplo. Se não tratada, a doença de Elaine pode progredir como a de Guiomar, que faz parte de uma geração em que não havia tratamentos eficientes para a artrite reumatoide. Teve um período da minha vida eu fiquei sem andar.
Fiquei literalmente sem andar 1 ano. Dores, inflamações nas articulações, muita febre, mal-estar, perda de apetite, aí depressão, tudo junto, claro, né? Você não tinha o que fazer. Veja, eu tenho doente que eu diagnostiquei há 35 anos atrás, que tem 6 próteses, várias cirurgias corretivas. Não teve chance. Eu fiz uma cirurgia de mão, mas a minha cirurgia não deu certo. Fiquei boa assim um período, uns meses, mas 1 ano depois já começou a voltar de novo, os dedos desviarem, as dores, a inflamação e o encurtamento dos dedos. Ainda consigo escrever, ainda consigo fazer algumas coisas. Agora com a mão esquerda eu perdi a função da mão, tá vendo? Ela não fecha. Hoje a gente tem muito a oferecer em termos de tratamento. Novas drogas e, sobretudo, aprendemos a usar melhor as drogas antigas. Me lembro que eu tomava anti-inflamatórios e analgésicos. Das várias doenças da reumatologia, a que mais avançou nos últimos anos em termos de compreensão da fisiopatologia da doença e de novos tratamentos foi a artrite reumatoide. É uma doença perfeitamente tratável, mas o tratamento implica em tomar medicação e implica em exames de controle dessa medicação. É recomendado que se faça exercícios físicos, tanto do ponto de vista cardiovascular, exercícios para manutenção da função cardiorrespiratória, como exercícios de reforço muscular e de alongamento. São fundamentais. Com os 2 pés, a bola, traz e leva. Isso é meio complicado por conta desse tornozelo esquerdo. Hoje eu sei disso, tem que ter um tratamento multidisciplinar. Tem que ter o reumatologista, você tem que ter um fisioterapeuta para te orientar no início, você fazer exercício, que é fundamental, e tem que ter um acompanhamento psicológico, porque você entra em depressão. Cansada? Um pouquinho, mas eu acho que é mais pelo esforço de tentar segurar o pé, entendeu? Equilibrar o pé. Após algumas crises mais intensas e consciente do risco de ficar com deformidades irreversíveis, Elaine aceitou o prazo estipulado pelo Dr. Goldenberg. Se a gravidez não acontecesse em 2 meses, começaria o tratamento mesmo assim. A gente chegou a consultar médicos para fazer aqueles tratamentos de fertilização e tudo mais, mas não deu tempo. Ah, foi muito doido. A gente tava programado de passar o carnaval na praia com os compadres, né? Tava com mala no carro. Sexta-feira, prontinho pra ir pra viagem. Aí ela pega e liga e fala assim: Ale, faz 10 dias que tá atrasado, né? Fala assim, ó, vai lá na farmácia, compra um teste. Porque assim, mais por desencargo de consciência, né? E eu lembro que foi muito engraçado, porque ela saiu com uma cara branca, né? Ela falou assim: Ale, acho que você precisa comprar outro, porque acho que esse aqui tá com defeito. Após 6 anos tentando sem resultado e apesar de toda a pressão, Elaine conseguiu engravidar dentro do prazo estabelecido pelo médico. Passei muito bem, não tive nenhuma crise durante a gestação. Teve um acompanhamento do médico reumatologista, tomei praticamente nada de medicação, assim. A artrite reumatoide tem uma coisa interessante. Muitas vezes na gravidez a doença calma. Mas não demorou para que viesse o alerta de que a artrite reumatoide não daria trégua. Ela tinha uns 2 meses, mais ou menos, eu voltei a ter muitas dores nas articulações, principalmente da mão e dos braços. E eu comecei a perceber isso porque de manhã, quando eu ia pegá-la, assim, no berço, eu tinha dificuldade. Elaine conseguiu realizar o sonho de ser mãe, mas logo após o nascimento de Ana Luísa, o seu quadro se agravou.
ela tinha uns 2 meses, mais ou menos, eu voltei a ter muitas dores nas articulações, principalmente da mão e dos braços. E eu comecei a perceber isso porque de manhã, quando eu ia pegá-la, assim, no berço, eu tinha dificuldade. Demorou um pouco até eu entender o que era realmente essa doença e a gravidade dela se não tratada. Bem-vindos a mais este dia, mais essa nossa reunião de grupo de apoio, né? É essa consciência que Guiomar tenta passar, principalmente para outras pessoas que, como ela, não tiveram acesso aos tratamentos atuais. E é importante nós ouvirmos como as outras pessoas convivem com a doença. Por exemplo, assim, a maçaneta precisa ser do tipo alavanca, não pode ser o tipo de bola, assim. Caminhada é muito bom, né, Guiomar? Fazer exercício é uma coisa fundamental. Que ajuda. Ajuda. Ela é vice-presidente do grupo de apoio a pacientes de artrite reumatoide. Eu luto todos os dias. Eu dirijo lá o nosso grupo e quero, assim, continuar levando o meu trabalho, levando a informação para o maior número possível de pessoas, entendeu? Quando eu entro na sociedade, eu sou uma deficiente no olhar de todos. Tem pessoas que aprendem a aceitar melhor a doença, tem outras pessoas que têm mais dificuldade. No seu caso, a gente sempre falou, você teria necessidade de ter um acompanhamento psicológico sempre. Quando eu soube dessa doença, a gente sente um baque. Não superar, aprender a conviver, melhorar e tirar o que é melhor de dentro de você. Sabe por quê? Porque o preconceito começa dentro da gente. A gente não sei por quê, não aceita totalmente, né? Eu acho assim, você tem que aceitar a doença para você se cuidar. Você tem que aprender a se cuidar. E foi essa atitude de Elaine assim que as dores voltaram. Ela partiu para o tratamento para brecar o avanço da doença. Eu liguei para o médico, a gente fez exames, ele falou, não, agora está na hora de começar, não vou esperar você ter uma crise séria. Quando ela terminou a gravidez, eu entrei com terapia biológica. A terapia biológica ou imunoterapia é um tratamento que estimula a capacidade do sistema imunológico e bloqueia a ação de certas proteínas específicas da inflamação. Desde que eu comecei o tratamento correto, eu não tive mais nenhuma crise. Elaine começou o tratamento há 2 anos e meio e hoje cuida e brinca com Ana Luísa sem qualquer sinal da artrite reumatoide. E cadê o outro desse? Ih, não é. Já sabe, não, Luísa, para de olhar pro tio, olha pra mamãe que tá vestindo seu tênis. Antigamente, em 10 anos de evolução, 70% dos pacientes estavam inválidos. Hoje eu não tenho pacientes inválidos. Está no horizonte. A cura é da artrite reumatoide. Eu espero ainda, antes de sair dessa vida aqui, saber que houve, né, a descoberta da cura da doença. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que a pessoa tem que aceitar, se cuidar, procurar qualidade de vida. Para nós hoje é um diagnóstico que a gente não dá com desconforto, a gente dá com muita tranquilidade. E a gente procura passar essa tranquilidade para o paciente. Hoje em dia, você consegue frear a doença, ter a capacidade de vida, capacidade funcional e o indivíduo ativo. Uma das tarefas que o médico me passou foi, você vai ler sobre o assunto, entender o que você tem que tomar medicação de uso constante e tudo mais. Porque às vezes quando a gente está bem, a gente acha que não precisa, hoje eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Você tem que aceitar a doença para você se cuidar. Você tem que aprender a se cuidar, entendeu? A importância disso é você se cuidar e lutar, batalhar, como eu te falei, por qualidade de vida. A gente olha aquela coisinha pequena assim e fala, não, eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem eu não vou conseguir cuidar. Então eu sigo a risca tudo que o médico fala, eu faço todo o tratamento corretamente para ficar bem, e ela é um motivador muito grande, assim, disso.